Olá, eu sou Sidney Gomes e este é o Sem Protocolo, o nosso bate-papo direto, sem complicações, sobre os assuntos que importam, seja na política ou no cotidiano dos mineiros. E eu vou conversar hoje com a primeira pesquisadora negra a atingir o nível mais alto do CNPq. Eu estou falando da bióloga e professora do Departamento de Botânica da UFMG, Rosi Isaías. Bem-vinda ao Sem Protocolo, Rosi. Olá, muito obrigada. Rosi, todas as vezes que nós temos um programa jornalístico, a gente faz essa apresentação do nosso convidado. E a gente destaca alguma coisa inédita ou alguma coisa que não é tão usual. E no seu caso, é ser a primeira pesquisadora negra a atingir esse nível máximo do CNPq. Isso traz um sentimento de orgulho ou tem um amargozinho envolvido também? Em 2025, a gente ainda tem que destacar esse fato. Orgulho. Sensação de dever cumprido, sensação de cheguei lá, né? E, claro, rememorando aí os percalços do caminho, de vez em quando a gente para pensar por quê, né? Mas tem um monte de justificativas. E por quê? Que percalços são esses? Os percalços, primeiro, por ser mulher. Aliás, antes de ser mulher. Ser uma criança pobre numa cidade periférica, né? Sem imaginar o que é o mundo lá fora. O mundo da gente é muito pequenininho quando a gente vive num ambiente restrito. E aí, quando você começa a sair desse mundo, você percebe um universo. O primeiro desafio é sair e descobrir que o mundo é grande, né? Exatamente. E o segundo, ser mulher num cenário hegemonicamente masculino. Ser negra num cenário eminentemente branco. Por aí vai. E você é da região metropolitana do Rio? De onde você é? Sim. De onde? Eu nasci em Nilópolis. Nilópolis. Que é conhecida pela Beija-Flor de Nilópolis. Então, certo. Eu tenho o direito de torcer pela Beija-Flor de Nilópolis. Beija-Flor de coração. De coração, de nascimento, corpo de e tudo. alma. Né? Carteirinha de Beija-Flor de Nilópolis. Mas eu cresci em Nova Iguaçu, que é uma cidade do lado. Né? As duas cidades são na grande região metropolitana do Rio de Janeiro, onde muita gente sai para trabalhar, naqueles trens lotados, naqueles ônibus lotados, como eu peguei muito trem lotado, muito ônibus lotado, para ir estudar no Rio de Janeiro. Você estudava no Rio? Sim, e voltar para dormir em Nova Iguaçu. Né? Então, é uma batalha, na minha época, aí, de 1h30 mais ou menos para ir, 1h30 para voltar. E aí, você, estando ali na região metropolitana do Rio, e nem isso está tão próxima de um grande centro como é o Rio de Janeiro, facilitou um pouco as coisas? De certa forma, facilitou. Porque a gente pensa assim, 1h30 de trânsito para ir e para voltar. Porque não é perto também, né? Não é pertinho. Não é perto. Tem muito engarrafamento, muito trânsito pesado, hoje mais ainda. Mas as coisas estão todas ali acessíveis. A questão é a dimensão, o olhar. Para muita criança que está ali na periferia de qualquer grande cidade, o mundo é muito restrito, né? Eu só fui visitar o Rio de Janeiro corriqueiramente quando eu fui estudar lá. No mais, a vida fica em torno daquela cidade. Você foi fazer no Rio de Janeiro já a faculdade ou você foi antes? Já a faculdade. Né? Já cursar Ciências Biológicas na Universidade de Santa Úrsula. E você, escolhendo essa área acadêmica, você fala, eu já vi declarações suas que não basta você ser boa no que você faz, tem que ser a melhor. Mesmo no ambiente acadêmico, que supostamente é mais arejado, mais progressista, tem essa coisa de matar vários leões por dia? Quem te disse que é arejado? Não é, não? Quem te disse que é tranquilo? Não. É um ambiente extremamente competitivo. Pois é, mas é uma sensação que a gente tem aqui de fora, né? Quando a gente está de fora, a gente também acha muito romântico. E pode ser. Em muitos aspectos, em muitos momentos, é um ambiente romântico. Mas é muito competitivo, porque todo o nosso processo é de competição. Nós estamos o tempo todo fazendo projetos, submetendo os projetos a agências de pesquisa, agências de fomento, quer dizer, eles podem ser aprovados ou não, porque existe competição. Né? Solicitar a bolsa para o CNPq pode ser aceito ou não, pode ser passar pelo crivo ou não. Entrou no nível, no meu caso, no nível 2, né? Há X anos atrás, aí você pode entrar ou não. A primeira vez que eu solicitei a bolsa, eu não ganhei, porque existe competição. Então, todo o tempo a gente está competindo conosco, né, para poder crescer, e com os pares, que podem ser ímpares. Tem esse lado bem, então, da academia, tem, né? Como tem em qualquer corporação.
E para uma criança negra, o caminho especificamente para a ciência é mais distante? Você pensava nisso? Pois é, era exatamente isso que eu ia dizer. Eu não pensava, não era uma possibilidade, como não é para a grande maioria das crianças, né, pobres e periféricas. Essa possibilidade se aproxima à medida que a gente vai crescendo e entrando nos espaços acadêmicos. Quando a gente é criança, eu acho que a grande maioria das crianças vai pensar em ser o quê? Médico, dentista, advogado, talvez, né? Bombeiro, tem umas profissões que ficam no imaginário. Na astronauta não pensei. Mas algumas coisas que ficam no imaginário das crianças, ou porque você viu um filme, né? Ou porque você conhece alguém. Mas ser cientista é muito distante, né? De uma menina, a não ser que você tenha um pai cientista, uma mãe cientista, senão é muito distante. E aí a gente vai crescendo. Eu mesma imaginava, será que eu vou ser professora? Ah, minha mãe era professora. Não, acho que eu não vou ser professora. Ah, será que eu consigo fazer? Qual é o caminho? Eu não sabia qual era o caminho. Não chegava a uma conclusão, né? Assim, então, a gente não sabe qual é o caminho. Hoje eu converso muito com os meus alunos que vêm do interior de Minas Gerais e eles não sabiam qual era o caminho. Até que uma professora, um professor disse para eles, você vai fazer o Enem. Que isso, professor? O que é o Enem? Né? No meu caso, vestibular. Não, vestibular existia. Mas era um não é assim também não, né? Não era assim. Mas 30 anos... Há 30 anos eu tenho de UFMG, então bota 30 anos nisso aí, 40 anos atrás, ou mais. A gente ficava pensando em fazer o vestibular na época, entrar para uma universidade, cursar direito, medicina, engenharia, as 3 carreiras chaves, né? Mas ciências biológicas, as pessoas diziam assim, mas por que você vai ser professora? Quase com um olhar de piedade, né? Coitadinha. E aí eu cheguei, né? Eu sou uma professora que faz pesquisa. E o que foi preponderante? Foi o apoio em casa dos seus pais? Como é que era essa casa lá em Nilópolis? Em Nova Iguaçu. Nova Iguaçu. A casa que eu cresci era em Nova Iguaçu. Era uma casa simples, mas na qual nunca faltou cama quentinha, geladeira cheia, né? Não era por aí. Mas não tinha cultura da viagem, não tinha cultura de nem dinheiros, né? Para sair por aí, mas era uma casa com muitos livros. Eu falo isso sempre para os meus alunos. Era uma casa com muitos livros, tanto que hoje qualquer palestra eu dou umas dicas de livros assim, que experimentem ler. Estou tentando aguçar na audiência, retomar o prazer pela leitura, né? Então, numa casa cercada de muitos livros. Daí eu conheci muitas culturas, muitas histórias sem sair do sofá, né? Sem a possibilidade de... Quem que lia na sua casa, além de você? Seus pais liam? Meus pais, meu irmão, todo mundo, né? Aí você foi pegando ali... Você quer saber, Gomes? Eu aprendi a ler sozinha. Eu vivi ali naquele ambiente, minha mãe professora, meu irmão um pouquinho mais velho, já sendo alfabetizado e eu prestando atenção. Olha só. E aí, quando minha mãe me levou para a escola, num daqueles momentos de que não tinha com quem deixar a criança pequena, eu tinha 5 anos de idade, aí ela descobriu que eu sabia ler. E eu aprendi como? Observando. Ela não havia me ensinado. E aí, como é que foi esses primeiros... Se você tem alguma memória desses primeiros tempos na escola que você já sabia ler? Não tenho. Eu só sei disso porque os meus pais contavam com muito orgulho que eu tinha queimado essa etapa, né? Mas pois eu não lembro. Algumas crianças queimam essa etapa. E você tem memória, então, de professores inspiradores que te levaram a pensar no caminho que você deveria seguir? A primeira professora, essa que me pegou da mãozinha, né, da minha mãe e me levou para a classe de alfabetização, só para que eu ficasse lá quietinha, enquanto a minha mãe dava aula lá, para a classe dela, essa eu lembro. Sua mãe era professora também? Minha mãe era professora. Nessa Escola Municipal Rotary de Nova Iguaçu. Foi a professora Luzimar que me pegou pela mão e me levou, e na hora do recreio me devolveu para minha mãe, indignada que a minha mãe tinha ensinado uma criança de 5 anos a ler. Dela eu lembro. Eu lembro de vários dos meus professores. Me lembro da professora Cândida, que foi a professora que me encantou pela biologia, pelas ciências, porque ela era muito eloquente, ela falava muito bem. Eu falava, nossa, quando eu crescer, eu quero ser igual a ela, sabe? Então, a professora Cândida, que depois, veja bem, anos e anos depois, quando eu, já formada, eu fiz concurso para o Estado do Rio de Janeiro, fui professora do Estado, e eu fui colega da professora Cândida. Olha só, né? De aluna a colega. De aluna a colega. O professor Mário, que na época era um estudante de medicina, que dava algumas aulas para a gente, ele também foi uma figura inspiradora. E na fase aí de formação científica, as minhas orientadoras, né?
professora Léa Neves e a professora Jane Kraus foram duas grandes incentivadoras. Rosi, e na faculdade já de Ciências Biológicas, esse campo da botânica te atraiu de cara? Porque você estuda botânica, né? Não. De cara, a gente sempre fica na dúvida, e eu acho que é natural. Porque é muito amplo, né? Biologia você pode tudo, né? quase tudo. Você pode quase tudo. Então, no iniciozinho, tinha um fascínio pela genética. Nossa, será? E aí eu fui estudar genética, falei, não, acho que não. E aí eu tirava notas excelentes em zoologia, mas também não era isso. E aí, quando eu vi uma lâmina de tecido e células vegetais ao microscópio, bingo, foi isso. É muito bonito. Você já teve a oportunidade de ver? Já. É lindo, né? Não? Esquece, não fico triste. Não, mas na minha escola tinha laboratório e era uma coisa sempre o momento do microscópio era um momento especial. E para ver ali os tecidos dos vegetais é muito bonito. Era muito bonito. Porque é uma dimensão muito diferente Sim. do que da planta viva ali, que a gente nem imagina. As coisas sem graça, né? Aí quando você vai entrando nos detalhes... Então eu fiquei encantada, eu já gostava da microscopia, né? A aula de protozoários, eles vivos, passeando na lâmina, são muito bonitos, né? Mas os tecidos e as células vegetais me encantaram, exatamente porque era algo que não tinha muito fascínio, assim, no curso em si, né? Ninguém falava muito. E eu falava, nossa, mas tem cada coisa bonita aqui para eu entender, porque aí é uma outra linguagem, né? A linguagem do que você está vendo ao microscópio, o que a planta está te contando ali, é outro mundo. E por que a botânica é importante? Explica para gente. Porque sem plantas não dá. Esse foi o tema de um encontro que a gente acabou de fazer lá no ICV, sexta e sábado, agorinha, né? Que foi o primeiro encontro de educação botânica e ambiental. Nosso desafio é trazer a botânica, trazer a ciência das plantas, que já foi uma coisa nobre, né? Já foi ciência amabilis, já era coisa da nobreza, para que as pessoas entendam o ambiente, a necessidade que a gente tem de preservar. Então, a gente faz algumas dinâmicas, faz algumas provocações para que o grande público, digamos assim, entenda que se eu sair cortando tudo, se eu sair tirando tudo, além do calor louco que faz na cidade, quando a gente elimina a cobertura verde, né? A qualidade do ar fica péssima, porque são as plantas que nos dão oxigênio. Só por aí eu não preciso falar mais nada, né? Mas vou continuar. Pode continuar, por favor. Elas filtram a água, né? No ciclo da água, para que a gente tenha água pura. Então, pensa, quanto tempo você fica sem água? 2 dias, 3 dias, talvez, né? Da Pampulha até aqui eu já cheguei completamente desidratada, eu estou bebendo água loucamente. Quanto tempo a gente fica sem oxigênio? Segundos. E quem produz isso tudo para a gente? Os seres clorofilados, plantas e fitoplâncton que está aí nos corpos d'água, que a gente também não está cuidando muito bem, né? Então, os oceanos, nós não estamos cuidando muito bem de quase nada, né, nem da Rosi? gente mesmo. Nem né? da gente mesmo. Então, assim, sem plantas não dá. Esse é o hashtag que nós vamos subir agora nas redes sociais. Hoje um amigo me falou, a gente tem que subir esse hashtag. Eu falei, vamos lá. Eu não sou muito boa de redes sociais, não, mas vamos fazer acontecer. Esse desafio também que você falou da rede social, eu fico me lembrando e pensando um pouco na comunicação científica, né? Que na pandemia a gente viu que a importância da academia conversar melhor também com as pessoas. Sim. Eu não sou uma usuária... Não sei usar muito bem redes sociais, mas os alunos fazem para a gente, né? Só você pedir que eles vão lá e resolvem esse problema. Eu sou muito boa de ter ideias, mas na hora de executar eu preciso dos universitários. E é muito importante que a gente fale sobre ciência, mas dessa forma simples que eu estou tentando falar aqui com você, com quem está nos ouvindo, né? Sem plantas não dá, mas por quê? Pensa nisso. Eu quero colar esse chiclete na cabeça das pessoas. Esse slogan, né? Para que as pessoas pensem e falem, nossa, é mesmo... Né? Se eu tirar o algodão, sua jaqueta jeans some. Né? Se eu tirar as plantas, some a nossa água. Essa mesa aqui é madeira, some. Vai sumindo tudo e a gente vai ficando como? O que vai sobrar? Ferro, né? Plástico. Sim. E o nosso conforto todo, a nossa roupa de cama, gostosinha e tal. Tudo vai se embora. Então, a gente brinca muito com isso. Imagina um dia sem plantas. Vai tirando tudo que é planta. Sai da sua casa, tem lá um jardim ou uma árvore, ela sumiu. Vai sumindo o seu lençol, vai sumindo o seu colchão, vai sumindo o seu travesseiro, vai sumindo sua calça jeans. O seu café
seu pãozinho, né? Chás, remédios. Vai embora tudo. Então, a gente realmente precisa cuidar mais desses seres, a gente precisa interagir mais, parafraseando Krenak, né? Tendo ideias para adiar o fim do mundo, se é que nós vamos conseguir. Ô, Rosi, e vamos falar agora dessa conquista no CNPq. Explica o que é atingir o nível 1A no CNPq. Então, quando a gente começou aqui a nossa conversa, eu falei que é uma conquista, né? Porque todo o processo de fazer ciência passa por escrever projetos, submeter esses projetos em algum edital, ser contemplado ou não, caminhar ou não. No caso do CNPq, quando eu entrei no sistema, era nível 2, 1D, 1C, 1B, 1A. Agora, simplificou, é CBA. Mas imagine que eu fiz um projeto, submeti dentro de uma chamada, dentro das normas, e não consegui. Aí, num segundo momento, 1 ou 2 anos depois, eu submeti um outro projeto, e aí fui contemplada com a bolsa nível 2. Né? Eu competi com os meus colegas, com os meus pares, consegui essa bolsa. Essa bolsa vem para quê? Para financiar pesquisa, dentro daquilo que você se propôs a fazer. O CNPq é isso, né? É uma agência de fomento à pesquisa. Exatamente. No Brasil, é ligada ao Ministério da Ciência. Exatamente. E aí, passam-se 3 anos, você tem que fazer um novo pedido. Nesse novo pedido, com um novo projeto, você pode ficar no nível ou subir. Aí, no meu caso, eu subi. Né? E aí, eu fui subindo, nesses degraus que eu te falei. 2, 1D, 1C, 1B, 1A. Né? E quando chegou nesse nível 1A, significa que eu fui construindo um currículo, eu fui formando pessoas, eu fui publicando em revistas renomadas dentro da minha área, né? Dentro da área da botânica, e fui tendo projetos financiados, parcerias nacionais e internacionais. Né? Tem todo um perfil desse pesquisador que chega nesse nível. E aí é uma porta permanentemente aberta? O que você apresentar, você vai ter esse apoio? Como é que funciona na prática? Não. Precisa batalhar cada projeto. Você não está garantido você estar no sistema que você vai estar lá para sempre. Né? Como eu falei, você pode ficar no mesmo nível ou sair. Se você entrar no nível de competição e tiver alguém mais bacana do que você está fora. Né? Não é uma pessoa, né? Mas um pool de pessoas. E assim, você vai subindo ou não, permanecendo no sistema ou não. Né? No meu caso, qual que é digamos assim, o diferencial? É você não ter professoras, mulheres negras cientistas. Porque para ser cientista, você invariavelmente está numa universidade. Ou está na Embrapa, ou está na IPAMIG, aqui em Minas Gerais. Você tem que estar num lugar onde haja pesquisa, na maioria das vezes, universidades. Nas universidades, quantas somos? Quantas pessoas negras tem na universidade? Quantas mulheres negras, homens negros, tem na universidade? Se você fizer um retrospecto, assim, quando eu fiz faculdade, não tinha. Realmente. Né? Então, o fato da Rosi chegar quietinha, sem falar para ninguém, presta atenção em mim, não me deixa passar, porque se eu chamar a atenção, pode ser que eu leve uma rasteira. É nesse nível, Rosi? É nesse nível. E você tinha falado também que antes tem a questão também da mulher, que na universidade, hoje, se bobear, as mulheres são a maioria. Na hora de chegar nesse espaço de competição, também é difícil para a mulher? Por quê? Porque somos nós que paramos para ter os filhos. E não tem jeito, a gente tem que parar. Raras são as colegas que conseguem, ou porque o filho é muito bonzinho, dorme a noite toda. Não era o meu caso, minha filha não dormia a noite toda, e você consegue descansar, porque senão você está destruído no outro dia, né? Destruída, e não consegue trabalhar num nível de exigência que existe para gerar esses projetos, gerar os artigos, orientar os alunos, né? Manter a máquina ali funcionando. Então, invariavelmente, a gente esbarra com o momento da maternidade, que é uma escolha que deve ser feita, e não há problema algum, né? Eu estou falando isso porque eu estava dentro do sistema, mas, enfim, parar 2, 3 anos, invariavelmente a gente vai ter que dar uma reduzida, né? Uma desacelerada. A gente esbarra também no machismo, né? Também no sexismo, na misoginia, no fato de você estar falando e o seu colega está te interrompendo o tempo todo, invalidando o que você está dizendo. E vários tipos de assédio, né? A gente vê aí, de vez em quando rolam, aparecem casos de assédio sexual por parte de professores orientadores contra orientadas.
Acontecem histórias que nem vale a pena a gente pontuar, mas acontecem todos os dias, todas as horas, que nem os meninos brincam. É raro, né, professora, mas acontece todo dia. E é difícil, por exemplo, ter essa coragem de vir denunciar uma pessoa estabelecida que está ali no topo da ciência no país. A descredibilização da vítima Sim. É cruel nesse caso. Em geral, falando assim, olha, eu já fui coordenadora de curso de graduação, então tinha muito acesso aos alunos de graduação que chegavam para reportar, né? E eu dizia, eu preciso que você coloque no papel. Eu preciso que não seja a minha palavra, tem que ser a sua palavra nas instâncias superiores. E eles não colocam no papel. Ah, mas se eu puser, eu vou sofrer a retaliação, eu que vou ser perseguido, eu não vou conseguir me formar, certo? Então, assim, para a pessoa chegar, tem que ser um nível de apoio, que eu acho também que... Eu já chegava, assim, quando os alunos me contavam alguns casos escabrosos, e eu ia em alguns colegas próximos e falava, você sabia que isso está acontecendo? A pessoa falava, jamais. E defendia o colega contra o aluno, sem nem saber exatamente o que o aluno estava passando. Então, eu entendo perfeitamente quando os alunos ou as alunas falam, não vou denunciar, porque o sistema vai ficar contra mim, sabe? E é mimimi. E isso prejudica a carreira acadêmica, né? Totalmente. Muitas meninas, meninos desistem, vão embora. E aí eu tenho falado para eles assim, com essa história, né, da PQ1A, eu tenho ido a muitas universidades a convite dos diretórios acadêmicos e tal. Semana que vem eu vou para o IF Sul de Minas, Instituto Federal Sul de Minas Gerais, que Campus Muzambinho, eu nem sabia, fui olhar no mapa onde era, mas enfim. Perto de Guaxupé. É isso. Eu falei, é perto de onde? Eles falaram, é perto de Guaxupé, Poços de Caldas. Falei, pronto, isso. Já me localizei. Mas eu falo para eles assim que... Sabe quanto custa 1 miligrama do ATP? Aí eles ficam me olhando assim, né? Como assim, professora? Falei, aquela molécula, adenosina, trifosfato, lembra? Aquela que faz a gente funcionar? Sabe quanto custa 1 miligrama? Aí eles ficam, eu falei, $100, 1 miligrama. Não gaste ATP inutilmente. Procura um lugar que não seja tóxico, uma orientação que não seja tóxica, amizades que não sejam tóxicas. Desvia, porque senão você vai iniciar a carreira já em posição de desvantagem. Você tem muitas universidades, muitos laboratórios, muitos pesquisadores e pesquisadoras, né? Vai atrás de um ambiente que seja menos tóxico, mas às vezes a pessoa não consegue escapar, né? Que já está num nível de envolvimento ali com o mestrado ou o doutorado tão para frente que não pode voltar atrás. E é muito cruel, assim, né? É cruel. Rosi, você coordena o Laboratório de Anatomia Vegetal da Universidade Federal de Minas Gerais e a gente vê que a ciência cada vez se especializa mais. Você estuda as galhas, né? Explica, o que são essas galhas? Não é feminino de galho, né? Não. As galhas são, vou falar com muitas aspas, tumores nas plantas. Tá? Então, pode ser um tumor de fato, quando entra na planta um vírus, uma bactéria ou um fungo. Aí é um tumor de fato, porque aí é aquele crescimento descontrolado igual a gente vê nos animais, né? Mas os que eu estudo, na maioria das vezes, são induzidos por insetos. Então, são crescimentos anômalos, mas induzidos por insetos. Se eu tirar o inseto, para o crescimento, né? E o que eu quero saber? Né? O que eu estou perguntando para a planta? Isso. Como é que ela reage à entrada desse organismo estranho, que é um parasita? Ele está ali para se dar bem, né? Mas como que ela entra ali? Como que a planta responde? Ela não morre, a relação tende a se equilibrar, né? Mas como que são as reações em nível celular, em nível tecidual, em nível químico, em nível metabólico, entendeu? Então, as perguntas são nesse sentido, assim, é específico, né? Pra caramba, pois é, mas é isso. Por quê? Entender como as plantas reagem é importante até para a gente conviver com elas, né? Se eu preciso que essa planta tenha um pouco mais de resistência a calor, a frio, a falta de água, excesso de luz, menos luz, eu preciso saber como ela reage. E é nessa perspectiva que a gente vai trabalhando. Até aquelas plantas das quais a gente depende muito, arroz, feijão, trigo, que elas são atacadas por insetos, né? Mandioca. Então, saber como elas reagem para tentar não tacar agrotóxico em tudo, né? Pronto. Falei. É um desafio, né? É um grande desafio. Rosi, e você tem um projeto que é o Construindo Olhares Botânicos, que é feito nas escolas? Menina dos Olhos, no momento, né, do laboratório. Conta desse trabalho, então. Esse trabalho surgiu de uma parceria
com o Parque Estadual Serra Verde, que é uma unidade de conservação atrás da cidade administrativa, na qual o gerente foi um ex-aluno. Então, é uma parceria, assim, que se eu peço alguma coisa para ele ou ele me pede alguma coisa, não é nem um pedido, é uma convocação, é obrigatória, a gente tem que atender. E aí o André Portugal, que é o gerente do Parque Serra Verde, me convidou para fazer parte do Conselho Consultivo do Parque, eu aceitei, né? E nesse Conselho Consultivo está o professor Paulo Timóteo, que é o professor de Ciências e Biologia da Escola Estadual Getúlio Vargas, que fica no bairro Serra Verde. Então, a gente fez essa tríade. Pensando, eu falei que eu tenho ideias, e eu boto os outros para trabalhar nessas ideias, de parar de falar de impercepção botânica, de falar, ninguém percebe planta, ninguém vê planta. Vamos construir alguma coisa, vamos numa perspectiva de pegar os meninos da escola, levá-los para a UFMG, mostrar para eles esse universo. Lembra que a gente começou a história falando que o universo é pequenininho? Vamos mostrar para eles esse universo grande, vamos ampliar esse universo para que eles tenham sonhos, para que eles entendam de conservação, de sustentabilidade, de preservação, de ambiente, de seres vivos, de verde, de plantas, mas de uma forma muito orgânica, sabe? Sem aulas, sem coisas, sem catequese, mas uma coisa de vivência mesmo. Então, a gente tem alunos de ensino médio, que são os nossos IC júniores, né? Iniciação Científica Júnior, que vão para a universidade 2 vezes por semana, que fazem expedições ao parque conosco, que junto com a parceria com o Projeto Rupestre, que é de uma outra aluna, financiado pelo Serra Pilheira, fomos à Serra dos Pó, para eles conhecerem Campo Rupestre, o que é Campo Rupestre. Eu levo eles no ensaio da orquestra, da UFMG, para eles entenderem como é que funciona. Então, o negócio é bem mais amplo, né? Mais do que botânica só, né? A botânica é a porta de entrada. E como é que tem sido a resposta? É fantástico, né? Infelizmente, a gente perde alguns desses meninos, especialmente meninas, porque elas fazem 18 anos e a família precisa da ajuda delas enquanto força de trabalho. E aí elas deixam o projeto para ir trabalhar e ajudar em casa. E elas saem chorando, saem tristes, eu choro também, e é um momento muito dramático. Mas vem outros alunos, eu acho que, mesmo que elas tenham saído para trabalhar, a vivência delas enquanto o FMG ficou. Eu tenho certeza que elas têm outros sonhos e outras metas hoje. E tem que lutar. A maioria negra, a maioria periférica, a maioria pobre, tendo que ajudar a família, mas com sonhos. E eu acho que o primeiro passo é a gente ter esse sonho, sabe? De crescer. Ô, Rosi, você falou dessa dificuldade das pessoas periféricas. Você já tem 30 anos só de UFMG. E você viu bem, acompanhou essa questão do antes e depois das cotas nas universidades. A cara da universidade mudou nos últimos anos? Radicalmente. Quando eu cheguei na UFMG, o ano era 1995, eu era, via de regra, a única pessoa negra em classe. A ponto de eu estar em classe e alguém chegar na porta e falar, cadê o professor? Oi? Meu Deus. Silvio, eu? Não, é porque você tem cara de novinha. Tá bom. Você sabe muito bem o que era, né? Pois é. Então, são esses pequenos detalhes, quando a gente fala em racismo estrutural, quando está no imaginário das pessoas, que esse fenótipo que está aqui na sua frente não é de uma cientista, não é de uma professora universitária, não é de uma pesquisadora, entendeu? Então, assim, depois das cotas, abriu-se um mundo para um monte de pessoas que não conseguiam adentrar na universidade, porque a gente vem de uma escola deficitária, né? A gente vem sem acesso à cultura, sem sequer saber estudar, que eu acho que esse é um grande entrave também, né? Eu preciso saber estudar, eu preciso pegar o conhecimento e incuti-lo na minha cabeça. Se eu não sei nada disso, eu simplesmente não consigo. É por falta de querer? Não é por falta de querer, é por falta de base mesmo estrutural ali para entrar nesse mundo que é competitivo. Né? Quem dera as universidades federais tivessem espaço para todo mundo, mas não tem. Entram 20 aqui, 30 ali, 50 colar. Né? Então, não tem como caber todo mundo. É uma competição. As cotas entram como reparação histórica, que é algo que as pessoas custam a entender. Né? É uma reparação histórica. Como que os seus antepassados chegaram no Brasil? Como que os meus antepassados chegaram no Brasil? Foram meios de transporte diferentes. Né? Foram condições de chegar completamente aqui diferentes. Quanto mais você estuda as leis e as prerrogativas históricas, eu, pelo menos, fico mais assustada. Aí entra assim, você sabia que
pós-abolição da escravatura, os negros não podiam ter terras? Não podiam ter terras. Mesmo que o senhor desse a eles um lote de terra, não, por lei era proibido. Por isso, eles foram para os morros, para as periferias, né? Ficando à margem da sociedade. E o que aconteceu com os europeus? Ganharam terras para cultivar. Olha que diferença já de ponto de partida. Isso era uma coisa que me intrigava. Por que os pais dos meus amigos têm casa própria e os meus pais pagam aluguel? Isso me intrigava e eu só fui descobrir isso há pouco tempo. Né? Os antepassados dos meus amigos brancos ganharam terras. Os meus antepassados negros foram proibidos por lei de ter terras. Só para contar um casinho, né, dessa prerrogativa histórica que nos leva a pensar, não, peraí, a gente ainda precisa, tomara que um dia a gente não precise mais, mas a gente ainda precisa de ações afirmativas. Ô, Rosi, e você já falou dessa diferença nos estudantes, no perfil dos estudantes. Na docência, na parte administrativa, pós-graduação, ainda existe esse desafio ou você também já nota mudanças? Ou precisa de mais afirmação, mais políticas afirmativas? Continua precisando. A gente continua precisando. Muitos colegas falaram assim, mas se a gente já fez a cota na graduação, para que na pós? Seria automático, né? Seria natural. Uma coisa levaria a outra. Mas não é. Não é. A gente ainda precisa mudar os vieses, sabe? Porque os vieses na nossa cabeça ainda existem. Se eu estou numa banca, agora, né, a Rosi virou popstar, ela vai para um monte de bancas. Dependendo da banca, o viés aparece, sabe? Um demérito da candidata mulher e, sabe, em favor de um candidato homem. Ainda que os dois estejam em pé de igualdade. Isso ainda acontece. Então, a gente precisa falar muito sobre isso, bater muito nessa tecla, mudar a forma de lidar para quem sabe. A gente tem uma sociedade mais igualitária, mais inclusiva. Mas acho que ainda demora, viu? Não vou ver esse mundo, não. Eu não verei esse mundo. Pois é, quem sabe nas próximas, né? Nas próximas gerações. É isso. Ô, Rosi, caminhando aqui, já encaminhando para o final do nosso papo, você já tem, como eu disse aqui, 30 anos de Minas Gerais. Já se sente um pouquinho mineira também? Já falo até uai. Já como pão de queijo. Já come pão de queijo, fala uai. O sotaque já foi amenizado no sotaque ali do Rio de Janeiro? Já há muito tempo, porque eu saí do Rio, fui para São Paulo, né? Vim para cá, o sotaque foi se perdendo um pouco. Até porque gasta muito ar falar muito em carioquês, porque a gente chia muito, perde muito ar, sabe? É uma brincadeira. E aqui, você falou da Beija-Flor e eu sei que você canta também. Canto. E me conta, uma botânica canta para as plantas, fala com as plantas, como é que funciona isso em casa? Não, acho que eu não falo com planta, não. Não, né? Mas, pensando aqui, não. E você canta em que situação? Eu canto no coral, né, do ICB. Hoje mesmo, saindo daqui, tem ensaio no fim da tarde, eu canto no coral. Eu canto em casa, em reuniões sociais, e canta o quê? Na casa de amigos. Eu gosto muito de MPB, mas também gosto muito de gospel, né? American gospel, gosto muito de... E eu gosto de cantar música clássica, música erudita. Isso no coral é um grande problema, porque tem muitos jovens, eles não gostam de cantar música erudita, eles querem cantar música popular, e eu fico um pouco frustrada às vezes, porque eu quero cantar uma musiquinha. Porque ao cantar a música erudita, e aí os maestros, obviamente, têm um grande desafio, porque é um projeto de extensão, tá, Gomes? Esse Corais no Campus é um projeto de extensão da Escola de Música da UFMG. Eles têm um grande desafio de educar as vozes para encaixar numa música erudita, numa música clássica. Mas esse é um grande desafio que eu gosto. Tirar a voz aqui do peito, que é a voz que a gente canta música popular, e colocar essa voz na cabeça, que é uma voz que vai mais... É outra emissão, né? É outra emissão. E você tem 3 filhas? 3 filhas. Alguém foi para o caminho da ciência? Ninguém. Não? Da pesquisa, nada? Nada. O santo de casa não fez milagre mesmo? Não faz. 2 são administradoras e uma é museóloga. Tá certo. A museóloga, eu acho que ela ainda tem um pezinho de pensar, assim. De vez em quando eu cutuco, né? Você vai fazer um mestrado? Ela ainda não sei. Ô, Rosi, mas muito obrigado pela sua presença. Eu adorei o papo. Parabéns aí por todas as conquistas e que venham outras. Que venham outras, que eu esteja tão somente abrindo uma longa fila, como eu falei em alguns momentos, especialmente, eu não posso deixar de citar, as BWIMs. O que são as BWIMs? Que são as BWIMs? São as Black Women in Ecology, Evolution and Marine Science. Né? As mulheres negras em ecologia, evolução e ciência marinha. É uma ONG internacional, mas que tem
um grupo no Brasil e que nós nos aquilombamos para falar sobre ciência e para darmos suporte umas às outras. Eu estou lá, falei, gente, mas eu não trabalho com ciência do mar, que a grande parte trabalha com ciência marinha, né? Não trabalho com ciência do mar, não tem importância. A sua representatividade é fundamental. Então, estou lá junto com as Buemos e é muito bacana. Sucesso e conquista para todas. Amém. E você assiste ao Sem Protocolo na TV Assembleia, pela TV aberta ou no streaming. O nosso videocast está disponível no YouTube e no seu tocador de podcast favorito. Não tem desculpa para ficar de fora. A direção deste episódio é de Érica Araújo, produção de Tatiane Fontes, áudio de Eduardo Marinho e edição de Vitor Caldas. Até o próximo.